questão é que o pagamento da dívida, no caso, ele vai funcionar como uma dedução de salários, como se fosse pagar um imposto. So what we find is that workers first service their debts by subtracting debt service payments from their total wage income. Bom, então, inicialmente os trabalhadores vão pagar a dívida subtraindo aquele valor do salário deles. Workers then consume or save what remains of their income at the debt servicing. Então, depois do pagamento das dívidas, os trabalhadores eles podem ou consumir mais ou economizar o restante. In the first scenario, however, no primeiro cenário, entretanto, workers here treat debt servicing as an expenditure or outlay. Os trabalhadores eles vão considerar essas dívidas como despesa normal. What they do specifically here is first consume some part of their wage income. Então o que eles fazem primeiro é gastar uma parte das suas rendas. Their saving is then the difference between what remains as a residual out of income and debt servicing commitments. Bom, então o que resta é o que é subtraído do consumo e do pagamento das dívidas. What this sets up is a hierarchical or pecking order type behavior where workers first consume, then service their debts, and then save only if there is income left over. Bom, então isso vai criar uma hierarquia na qual os consumidores primeiro eles gastam, depois eles pagam as dívidas e aí só economizam se sobrar alguma coisa. The critical difference then between the two scenarios is that in scenario 1, debt servicing is strictly a substitute for saving. Então a diferença básica entre os dois cenários é que no primeiro cenário o pagamento das dívidas, a economia só é o que é economizado, só é o que resta do pagamento das dívidas do consumo. Whereas in the second scenario, an increase in debt servicing commitments would affect both consumption and saving behavior. No segundo cenário, já vai haver uma influência do pagamento das dívidas, tanto no consumo quanto na economia. So let me explain why we have set up consumption, debt servicing and saving behavior in this fashion. Bom, então a gente vai ver que existe um comportamento nesse segundo cenário. There are two reasons, and the first is related to evidence from household surveys. Existem dois motivos para esse comportamento, e um deles é baseado no comportamento das famílias. So one thing that household surveys suggest is that when households, at least in the US, experience financial distress, such as an increase in debt servicing commitments, they respond to that distress by sacrificing savings. Bom, então essa pesquisa, uma pesquisa feita mostra que nos Estados Unidos, quando os trabalhadores sentem uma pressão muito grande em relação a um aumento nas dívidas, eles acabam sacrificando as suas economias, que são as poupanças, né, digamos. And of course, as we can see, that's exactly what happens here, where any increase in debt servicing will reduce savings uniquely. Bom, e aí a gente pode ver ali que é justamente o que acontece, onde qualquer aumento no montante da dívida, ele vai diminuir, vai implicar na diminuição das economias, das poupanças. Now, of course, this behavior is subject to a type of budget constraint. Claro que esse comportamento ele está limitado pelo orçamento, né? pelo que se tem para gastar. Obviously here, workers can only service debts up to the amount of this residual income after consumption. Bom, então ali eles só vão poder honrar as dívidas se elas estiverem dentro do que eles produzem, né, do que eles têm como renda, depois do consumo. You'll notice there's also a budget constraint in the second type of behavior, but it's larger because it constitutes all wage income. Bom, e aí a gente pode observar que ali essa limitação ela é maior
porque é só está tudo relacionado à renda vinda do salário. So one issue, one question that this draws to attention, which I don't explore in this presentation, but is part of the larger research project, and I think Bruno will want to talk about, is the sustainability of this system, subject to these different budget constraints. Bom, então uma das questões que ele não vai explorar, mas ele acredita que o Bruno vai comentar sobre, que é a relação da sustentabilidade desse cenário, a sustentabilidade desse comportamento em relação ao crescimento. In other words, as the economy grows, as working households keep borrowing and therefore accumulating debt, can they keep servicing their debts or not? Então uma pergunta que fica é: quando há um aumento da dívida, aumento de consumo, que causa um aumento da dívida, os consumidores vão continuar obtendo dívidas. Eles vão conseguir honrar essas dívidas? That question is central to the question of the sustainability of this system, rather than just questions about the rate of growth that emerges from this system that we ask in this research. Então essa pergunta da sustentabilidade, ela é muito mais importante do que só analisar a taxa de crescimento, por exemplo. But for now, focusing again on the narrow topic of this particular presentation, that is to say, the response of growth to a redistribution of income towards profit, what I want to do now is to combine the elements of this model into a solution and then to have a look in these two different scenarios at the response of growth to an increase in the profit share. Bom, então para ter uma forma mais ampla e também para voltar para a apresentação, ele gostaria de combinar esses dois cenários. All that we have here are solutions for the rate of capacity utilization, the rate of profit, and the rate of accumulation. Bom, então se vocês estiverem familiarizados com a teoria caleciana, então vocês vão entender melhor isso. And these solutions are made more or less sensible by the so-called Keynesian stability condition. Bom, e essas relações elas vão ser um pouco mais ou um pouco menos estáveis se comparado ao modelo keynesiano. Ao modelo keynesiano. Só para os três termos ali. Aqueles três termos ali, o primeiro seria a utilização da capacidade, a taxa de lucro e a taxa de crescimento. And that Keynesian stability condition, you'll remember, is found in the denominator of these expressions, and it just says that saving has to be more responsive to changes in capacity utilization than investment. Bom, então ali no denominador a gente vai ver a resposta para a condição keynesiana de estabilidade, que diz que as respostas da poupança das economias é maior do que a resposta do investimento ou da capacidade, ao aumento da capacidade instaurada. So these particular solutions are longer and uglier than the usual expressions, but qualitatively they're not really any different. Então essas são um pouco mais feias, um pouco mais longas, mas não são tão diferentes assim. So bearing that in mind, we can now look at the response of these outcomes, U, R, and G, to variations in some of the key parameters of the model. Tendo isso em mente, a gente pode entender melhor a expressão. And here are the responses. Aqui estão outras respostas. So we're looking at utilization, the rate of profit, and the rate of accumulation, and how each of those variables is altered, is affected by changes in these parameters. Bom, então a gente está olhando ali para a utilização, para a taxa de lucro e para a taxa de acumulação de capital, em como elas respondem
a mudança, as mudanças que estão ali no horizontal. Now in this paper, the focus is really exclusively on this column here, the response of U, R, and GK to changes in pi, the profit share. Bom, então, nessa apresentação ele vai focalizar ali no PI, as mudanças que vão acontecer naquelas três variáveis em relação ao PI. O PI é a parcela dos lucros na renda nacional. But before I focus on that particular column, I want to draw attention to some of the other results in this table. Mas antes de dar uma olhada naquela coluna, a gente vai olhar outros fatores abordados na apresentação. So, in particular, I want to just draw your attention to these columns here, which show how macroeconomic outcomes are affected by either an increase in the real interest rate or an increase in the net debt that is owed by working households. Bom, então a gente vai olhar ali em como a economia, a macroeconomia, como a taxa de juros, que é o I, e como o aumento de endividamento da família dos trabalhadores, que é o DR, afetam o U, que é o nível de utilização, o R, a taxa de lucro, e a taxa de acumulação. So an increase in either of these variables will increase the debt servicing commitments of working households. Então, o aumento de qualquer um desses fatores vai aumentar o pagamento das dívidas das famílias trabalhadoras. So you will notice that according to this analysis, an increase in debt servicing commitments will improve macroeconomic performance. Então, o aumento do pagamento da dívida das famílias vai aumentar, vai melhorar os resultados macroeconômicos. So, for example, we can see down here that higher debt servicing commitments by working households will raise the rate of growth. Então, a gente vai observar que ali o aumento na disposição de endividamento das famílias aumenta a taxa de acumulação. So I would like to suggest that is not an obvious result. Então eu gostaria de dizer que isso não é um resultado óbvio. In fact, it's contrary to conventional Keynesian logic. De fato, ele é contrário à lógica keynesiana. So conventionally, Keynesians argue that borrowing contributes to demand formation and is likely to stimulate the economy. Bom, então, tradicionalmente, na lógica keynesiana, os empréstimos vão aumentar o crescimento econômico. Whereas debt servicing transfers income from lower to higher income households, which reduces consumption spending and creates a drag on the economy. Em contrapartida, o aumento da dívida das famílias, ou o pagamento da dívida das famílias, vai aumentar a distribuição de rendas em favor dos mais ricos e reduzir, por sua vez, o crescimento econômico. So what is happening here is that the income transfers created by debt servicing are actually boosting the economy. Então, o que acontece aqui é que esse processo acaba impulsionando a economia. So it turns out that there is a very straightforward explanation for this, and it has everything to do with the specific type of debt servicing behavior that households undertake. Então, no final das contas, a gente pode ver que existe uma explicação muito clara para isso e que isso tem a ver com o comportamento do pagamento de dívida pelas famílias. If we go back to the consumption, saving, and debt servicing behavior of workers, what we see is that as debt servicing commitments increase, saving by workers goes down. Então, se a gente voltar ali para o gráfico, a gente vai ver
que a relação é que quando o pagamento do débito das famílias aumenta, as economias vão diminuir, as poupanças diminuem. But as debt servicing creates transfer income for rentier households, an increase in that transfer income increases rentier consumption spending. Mas ali, quando a gente vai observar em relação aos rentistas, a gente vê que vai aumentar a renda dos rentistas e, consequentemente, o consumo das famílias. So in fact, dos rentistas, naturalmente. So in fact, all that is happening here, in simple Keynesian terms, is that a leakage, saving by working households, is being transformed partly into an injection, consumption spending by rentier households, which is contributing to aggregate demand and consequently to macroeconomic performance. Bom, então esse aumento no pagamento da dívida das famílias trabalhadoras vai impulsionar o consumo das famílias dos rentistas, que vai aumentar a economia, que vai contribuir para o aumento da economia. So as a result, we get a supercharged economy in which not only borrowing, but now also debt servicing actually contributes to demand formation and growth. Então a gente vai ter um modelo no qual o pagamento das dívidas e o consumo vai aumentar a economia, vai contribuir para o crescimento da economia, para um super crescimento da economia. Okay. So let's just set that result aside for now. Vamos deixar os resultados um pouco de lado por enquanto. And then let's concentrate on what I'm supposed to be telling you about, which vamos nos concentrar no que eu vim aqui para falar para vocês, o tópico da minha palestra. Which is the response of the system to a change in the profit share. Que é a resposta em relação à divisão dos lucros, né? Parcela dos lucros da renda. So the first thing that we can see is that the response of macroeconomic performance to a change in the profit share is ambiguous. Bom, então a primeira coisa que a gente vai ver é que existe uma relação ambígua aí entre os efeitos macroeconômicos na mudança da distribuição de renda. Ou seja, como a distribuição de renda afeta as variáveis macroeconômicas e tem uma resposta ambígua, ambivalente. So to take a closer look at what's going on here, para olhar com mais cuidado, olhar mais precisamente para o que acontece aqui. Here, unfortunately, is some more ugly mathematics. Aqui tem mais matemática complicada. Okay, so what we do here is we look at the response of capacity utilization to the profit rate in our model and compare and contrast it with the same response in a more conventional Kaleckian model. Bom, então a gente vai olhar o nosso modelo ali e vai comparar com uma perspectiva mais convencional, a Kalesiana, que agora eu vou destrinchar mais precisamente essa diferença do modelo. A gente olha para como a mudança na distribuição de rendas afeta o nível de utilização da capacidade dos trabalhadores. So in the more conventional model, no modelo mais convencional, there are no managers, não existem empresários, and there is no borrowing by workers. Não existe empréstimo pelos trabalhadores. So then, in both cases, the derivative that we're looking at is ambiguous. Em ambos os casos, a derivativa que a gente está procurando é ambígua. Mas there are some very important differences. Mas tem algumas diferenças muito importantes. So, in particular, particularmente, notice that in the conventional model, observando que no modelo convencional, if we focus on the effective redistribution working through consumption, se a gente olhar na redistribuição do consumo pelos trabalhadores,
The propensity to consume from profits is conventionally smaller than that from wages. A propensão ao consumo é menor em relação aos salários. And so this term here will clearly be negative. Então esse termo aqui vai ser claramente negativo. So whatever else happens, conventionally, Então, independente do que aconteça convencionalmente, redistributing income towards profit will reduce aggregate consumption. a redistribuição de lucro vai, em favor dos lucros, vai reduzir o crescimento. That isn't the case anymore in our model. Isso não é o que acontece mais no nosso modelo. So what we can see here is that the combination of the borrowing and emulation behavior O que a gente pode ver aqui é que a combinação dos empréstimos mais o comportamento de emulação. So remember that beta is the fraction of the difference between consumption aspirations and consumption from income that workers try to finance by borrowing. Beta significa a relação entre o consumo por emulação. A diferença entre os trabalhadores gostariam de consumir e aquilo que eles podem consumir. Beta, meanwhile, is the emulation parameter, the fraction of rentier consumption that workers attempt to emulate. Bom, e essa segunda relação vai ser essa diferença entre o que os trabalhadores gostariam de consumir, emulando os padrões dos rentistas. So both of these parameters are positive, so that this term here is bigger than this term here. Os dois parâmetros são positivos e o de cima é superior ao de baixo. São superiores ao de baixo. Meanwhile, enquanto isso, again, because beta is positive, this term here is smaller than this term here. De novo, porque beta é positivo, aquele termo ali é menor do que o outro. So, while it's impossible here, under conventional assumptions, for this term to be positive, this difference to be positive. Bom, então, como no modelo convencional é impossível que aquele termo seja positivo, it's quite possible up here for this term to be larger than this term, and the difference will, in fact, become positive. No outro modelo, é de fato bem provável que aquele ali seja maior que o outro, dando um resultado positivo. What that means isso quer dizer que is that a positive response of the economy to uma resposta positiva da economia to an increase in the profit share para aumento no compartilhamento dos lucros a economia pode responder de modo positivo a uma transferência de renda em favor dos lucros. So that is more likely in our model, and the reason for that is in part because of this consumption-driven profit-led growth. Então é mais provável no nosso modelo que o crescimento conduzido, o crescimento impulsionado pelo lucro e impulsionado pelo consumo. In other words, part of the stimulus to the economy that comes from redistribution in this case is coming through the consumption channel. Então, esse crescimento que acontece no nosso modelo, ele é impulsionado pelo canal do consumo. And again, that is entirely due to borrowing and emulation behavior. E, de novo, isso acontece em virtude desse consumo e da emulação, do consumo pela emulação. So in the first instance now, if we give rentier more income, então, nesse caso, se a gente der para os rentistas mais renda, on one hand they do more consumption spending, por um lado eles vão consumir mais, on the other hand, their increased consumption spending creates an effect that workers seek to emulate through borrowing. E por outro lado, ele vai criar um efeito que os trabalhadores, as famílias trabalhadoras vão precisar consumir mais para emular esse padrão.
Meanwhile, the more Enquanto workers borrow and accumulate debt, quanto mais os trabalhadores, as famílias de trabalhadores acumulam dívidas, the lower is the consumption they're able to fund from income, fica mais difícil para eles consumirem a partir da renda deles. as a result of which they do more borrowing and hence consumption. E como resultado eles vão fazer mais, contrair mais dívidas e vai diminuir o consumo. So this is, in a sense, a profit-led world in the language of Adalmir Marquetti. Então, no sentido, isso é um mundo levado, conduzido, impulsionado pelo consumo, nos termos de... pelos lucros, desculpa. No sentido de Baduri e Maim. But what I would suggest, and I'll come back to this at the end of the discussion, is that the economy is really not working in the way that Adalmir and Marquetti originally envisaged. Mas o que eu vou comentar no final da minha fala é que a economia não está funcionando da forma vislumbrada por esses dois pesquisadores. And that in turn, I think, has some important positive and normative implications. E eu acho que isso tem alguns aspectos positivos e algumas implicações interessantes. Normativas, desculpa. But in the meantime, let's go back to our second scenario. Mas, enquanto isso, vamos retornar ao segundo cenário. So remember, the debt servicing, consumption and saving behavior in this scenario is more conventional. Então, o comportamento de economia e de pagamento de dívidas é mais convencional nesse primeiro cenário. Desculpa, no cenário 2. Specifically, this is where debt servicing is treated like a tax, that is to say, like an initial deduction from income before any consumption or saving takes place. Yes, so this is where onde debt servicing is like o pagamento das dívidas é como imposto. it's a deduction from income. É uma dedução da renda. Before any consumption or saving. Antes de qualquer economia, antes de qualquer consumo e poupança. Vem antes do consumo e da poupança. So what we get into here is, unfortunately, some more ugly mathematics. Aí, de novo, temos matemática complicada, matemática feia. But since I hope you're now getting the idea of what I'm doing here, we can move a little bit more quickly this time. Mas espero que, como vocês já tenham uma ideia do que a gente está falando aqui, a gente possa ir um pouco mais rápido dessa vez. So let's go straight to the sensitivity results that show how the economy responds to changes in these various different parameters. Então a gente já vai para os resultados que vão mostrar como é que a economia vai se comportar de acordo com esses parâmetros. So the first thing that I will draw to attention here is A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é the results here in the debt servicing columns. Os resultados ali em relação ao pagamento das dívidas. So you'll notice here that even though the debt servicing behavior is now more conventional, Então vocês observam aqui que apesar do comportamento de pagamento de dívidas ser mais convencional, we still don't have the seemingly ordinary Keynesian result that debt servicing creates a drag on the economy. a gente não tem os mesmos resultados keynesianos que o pagamento da dívida produz um efeito negativo sobre o crescimento econômico. So it's still possible, though not necessary, Ainda assim é possível, embora não necessário, that an increase in debt servicing will perversely boost the economy. que um crescimento do pagamento das dívidas possa aumentar, possa impulsionar a economia. So what that suggests O que isso sugere aqui is that the effect of debt servicing on the economy that I've drawn to attention today que o pagamento das dívidas na economia que eu estou sugerindo hoje is actually not altogether new. It is not altogether related to the specific type of debt servicing behavior that I was describing earlier.
ele não é de todo novo, não é de todo diferente do que foi descrito anteriormente. And in fact, it is possible to go back through the existing literature that deals with household borrowing in a Kaleckian growth framework. E de fato, não é difícil achar na literatura textos que tratem sobre a questão do pagamento de dívidas das famílias e a teoria kaleckiana. Yeah. And in that literature to find exactly this result. E nessa mesma literatura achar exatamente os resultados que estão ali. So there is at least one paper by Amitabh Dutt in which this result appears. Tem pelo menos um paper, um artigo, onde esses exatos resultados aparecem, que é o artigo de Dutt. The result appears, but Amitabh makes no comment on it whatsoever. Os resultados aparecem, mas ele não faz nenhum comentário a respeito disso. And the reason he doesn't comment on it is because he's not looking at his own results. He's so convinced by the ordinary logic that debt servicing is bad and it harms macroeconomic performance. E ele não faz essa análise porque ele já está convencido que o pagamento de dívidas é uma coisa negativa, então ele não discute a questão. So this is just one of the instances where I get to emphasize one of the main points that has come out of the research that Jan and I have done using this model. Então esse é um dos aspectos que eu gosto de chamar a atenção para a pesquisa que ele está fazendo junto com uma outra professora para o tratamento desses dados. And that is that Keynesians need to take a closer look at debt servicing behavior. E que os keynesianos devem olhar atentamente para esse tipo de comportamento. Because neither the precise form of debt servicing behavior nor its effects on the economy are as obvious as I think for a very long time we have supposed. Porque eles não vão afetar a economia da forma como a gente estava acostumado a considerar, não vão afetar negativamente a economia da forma como tradicionalmente se presumia. Okay, so going back to the theme of the response of the economy to an increase in the profit share. Então, voltando para o tema da apresentação. And in the interests of just moving the conversation along a little bit here. E também com o objetivo de avançar no diálogo aqui. I'm just going to draw your attention briefly to the fact that even in the second scenario, what I said previously about the effects of redistribution working through the consumption channel of this model. Então, vou trazer aqui o que eu tinha comentado no segundo cenário sobre o padrão de consumo. What I said earlier is once again true. O que eu disse anteriormente é de novo verdade. That it is in fact more likely, é muito mais provável que in our model than in the conventional model, no nosso modelo do que no modelo convencional, that growth will respond positively to an increase in the profit share, que a economia vai responder positivamente no aumento da parcela dos lucros. And part of the reason for that e parte da razão por isso é que consumption-driven profit-led growth. O crescimento levado pelo lucro e o crescimento impulsionado pelo consumo. That is to say, as we redistribute income towards profit, there is a fall in consumption spending out of income. Quando a gente redistribui essa renda, existe a fall in consumption spending out of income. Então vai haver um aumento, uma queda do consumo da renda, é isso? Do consumo impulsionado pela renda, desculpa. But there is a rise in consumption financed by borrowing. Mas há um aumento no consumo que é financiado pelos empréstimos. So the possibility exists that total consumption will rise. Então existe a possibilidade de que o consumo total vá acontecer, vá aumentar. And so contrary to the original results of Battery and Margolin, the economy is now being stimulated in part by a rise in consumption spending.
Então agora a economia está sendo impulsionada pelo aumento no consumo. No consumo baseado nos empréstimos? So let's see if we can now draw some conclusions. Então vejamos quais as conclusões que a gente pode chegar. So the first thing is that with debt-financed consumption and in the presence of emulation effects, increases in income inequality can actually boost growth. Bom, então com consumo financiado pela dívida, ele pode aumentar, né, aumentado ou impulsionado pelos efeitos de emulação, vão aumentar a desigualdade de renda e isso pode ocasionar um crescimento maior. And part of the reason for this is the mechanism I've just been describing, consumption-driven, profit-led growth. Então, uma parte que explica isso é o crescimento impulsionado pelo lucro, impulsionado pelo consumo. Okay, so this is just saying the same thing again. The economy can be, in principle, wage-led. A economia pode ser, em princípio, baseada impulsionada pelos salários. But it appears profit-led. Mas ela aparece que é pelos lucros. Because increased inequality puts pressure on working households to borrow to maintain consumption standards. Porque o aumento dos padrões dos rentistas faz com que as famílias de trabalhadores contraiam mais dívidas para emular esses padrões. Now, interestingly, that claim, that result, is not affected by the precise way that debtor households service their debts. Bom, então esse resultado ele não é afetado pela maneira precisa com qual as famílias endividadas, as famílias com dívida, vão vão pagar essas dívidas. So this is actually one of the first results that we've discovered that is immune to the precise form of debt servicing behavior. Então esse é o primeiro resultado que a gente descobriu que é imune ao padrão que se tinha do pagamento de dívidas. So elsewhere in this research, where we've looked at the sustainability of the growth process, we found that the sustainability of growth is very much affected by the type of debt servicing behavior. Bom, então em todos os lugares que a gente observou sobre a questão da sustentabilidade desse tipo de padrão, nós podemos observar que vai ser sempre afetado, o crescimento vai ser sempre afetado pelo padrão de como as famílias vão pagar essas dívidas. But returning again finally to the narrow theme of this particular paper. Então, voltando ao objetivo específico dessa apresentação, what our results are suggesting here is that the financialization of capitalism, which in this case we are associating with household borrowing in order to finance consumption spending. Bom, então o que está sugerindo é que o financiamento do capitalismo ele vai aumentar a probabilidade do crescimento de uma economia baseada no consumo, baseada no lucro. Financialization in this case may increase the likelihood of what Baddery and Marglin originally called profit-led growth. Bom, então ela pode de fato aumentar, a financiarização, ela pode de fato aumentar a probabilidade do crescimento impulsionado pelos lucros. But this claim, I think, requires some careful interpretation and normative evaluation. Mas esse argumento é preciso que ele seja analisado com mais cuidado. First, I think that growth here is really only pseudo-profit-led. Em primeiro lugar, eu acho que esse crescimento ele seria pseudo impulsionado pelo lucro. Ele não seria de fato impulsionado pelo lucro. It isn't profit-led in the original sense of that term, which was increased profit liberates firms to invest. Ele não é o sentido que foi inicialmente cunhado por aqueles autores, onde o aumento do lucro iria liberar as empresas para investir mais.
Instead, what it is doing is driving working households to borrow and accumulate debt. Ao invés disso, o que está fazendo é com que as famílias se endividem cada vez mais e tomem mais empréstimos. And in that sense, the engine of growth in the economy rests on the backs of the people who are least able to bear it. E então, esse crescimento da economia, ele acaba ficando ou pesando mais para a classe trabalhadora. So, from a normative level, this is really like building more pyramids by just, whipping the